Deus abençoe. Estamos de pé antes de ler a palavra. O próximo domingo vamos começar já para... Cada um pega a sua Bíblia, mas o próximo domingo vamos começar já com a primeira classe da escola dominical. Dimanche, déjà na première classe, école de dimanche. Já temos a autorização. Déjà na autorisation. De 4 até 12 anos. 4 ans jusqu'à 12 ans. Vamos começar, a escola dominical começará sempre a 8 e ponto. École de dimanche, comanda toujours na 8h juste. Até 9 ponto termina. Si 9h juste, na sala deles que está aqui do outro lado. Na sala na bango ou ezali na ngam mosusu. Ok, então repito, o próximo domingo começamos a escola dominical da primeira classe. Je répéter dimanche koya tozozonge l'école de dimanche première classe. De 4 até 12 anos. 4 ans jusqu'à 12 ans. E quando terminar, os administradores já fomos visitar lá no lugar da Mamãe Cessa. Vai ser bem preparado aquele lugar para lhes atender lá durante esse tempo pouco que nós estaremos aqui. Ba administrateur tokendaki déjà kuna kotala isika wana epa ya Mama Cessa soki basilisi bakobanda kozala kuna pona ko prendre soin na bango. Dá algo a comer ao seu bebê, ao seu filho. Pesa quelque chose a kolia epa ya mwana yo. No primeiro tempo dá também água. Na temps ya liboso pesa epe mai. Mas os administradores vão fazer tudo, ter aquela coisa aí, filtro para água. Mais l'administrateur va rosala nyonso pona kozana filtre wana pona mai. Parce que kosomba tokokate. Com sol assim ardente fica um pouco complicado para nossos filhos. Na moi makasi boeza un peu compliqué pona bana biso. Então pode trazer os filhos porque ficaram muito tempo em casa e isso já está a incomodar. Bongo koyeko ya na bana parce que batika li tango molai na ndako ezali déjà ko déranger. Então fizemos tudo, Deus nos ajudou. Tosala ki nyonso nzamba sungi biso. E estarão lá. Ninguém pode oferecer algo de comer a outro. Ok, agora vamos entrar na palavra de Deus. Vamos pegar o livro de Isaías 9, 6, versículo 6. Isaías 9, verset 6. Ok, e pode ler em casa Romanos 11, 33 até 36. Romains 11, 33 jusqu'à 36. Mas aqui vamos ler Isaías 9, 6. Mais Isaías 9, 6. Ok. Porque menino nos nasceu, filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém. Amém. Deus abençoe, pode sentar. E vão desculpar, vou tirar logo o blazer. Bolimbisa. Ok, pela graça de Deus, estamos a continuar com o governo de Deus e seus anjos de ordem superior. Nangol na nzambe tozali ko continuer kolobela gouvernement ya nzambe na ba ange na ya ordre supérieur. E seus princípios. Pe ba principe na yango. Realmente está sendo uma grande bendição para nós. Ezali kozala penza bénédiction monene pona biso. Como estou sempre a falar, repetir. Ndenge nazali toujours ko répéter. A noiva está sendo preparada. Épouse azali kozala préparée. Si Deus enviou William Mario Branham. Soki nzambe a envoyé William Mario Branham. Cada vez que Deus envia profeta, chaque fois nzambe atinaka un prophète. Deus tem objetivo. Nzambe azala un objectif. E nesses últimos dias, na dernier jour oyo, foi profetizado ezalaki prophétisé que haverá povo peuple moko que vai representar Deus aqui na terra. Oyo ko représenter nzambe awa na mabele. Antes do mundo terminar, avant que mokili esila, é isso que faz tremer o diabo. Yango nde ezali kolengisa diable. Antes do mundo terminar, avant que mokili esila, haverá povo peuple moko que chegará na perfeição. Oyo kokoma na perfection. Haverá povo peuple moko que não terá pecado. Oyo kozala masumu. Haverá povo, kozala peuple moko, povo santo. Peuple moko saint. Aquele povo peuple wana que será o governo de Deus. Bango nde bakozala gouvernement ya não é no céu, ezali na lola te, mas aqui na terra. Awa na mabele. Quem
qui peut faire isso? nani akoki kosala yango? Nawe um trabalho humano. Ezali mosala ya moto te. É Deus ele próprio. Ezali nzambe ye moko. É a mão dele começou a obra. Maboko na ye nde ebandaki mosala A yango. mão dele começou a obra. Maboko na ye ebandaki mosala. A mão dele terminará a obra. Loboko na ye kosilisa mosala yango. Aleluia. Amen. O irmão Bana me disse: Frère Branham alobi, não temas. kobanga te. Tudo que pode acontecer. Nyonso ekoki kosalama. Fraquezas. Bolembu. Quando a fraqueza é grande, Tango bolembu eleki na monene. o profeta disse: Fete alobi, é naquele momento ezali nde na tango wana Deus oyo nzambe manifesta amanifestaka o seu poder. puissance na ye. Então, nesse momento, Bongo na tango oyo convido cada nazo inviter chacun de vous a acreditar andima no governo de Deus. na gouvernement ya nzambe. Acreditar Andima o governo de Deus gouvernement ya nzambe é real. eza réel. Você pode sentir Okoki kosentir que estás entrando no outro mundo. ete ozokota na monde mosusu. Você pode sentir a presença de Deus que te acompanha. Okoki kosentir présence ya nzambe ezali koaccompagner yo. Você pode sentir no serviço, não sei aonde, Okoki kosentir na mosala soki wapi que você é diferente dos outros. ete ozali différent na baninga. Porque você não vieste de mundo. Parce que oye na libundu te. Você não vieste a uma denominação. Oye na dénomination te. Mas você vieste Oye a plenitude de Cristo Ele na próprio. plénitude ya Kristo ye moko. Amen. Nesse governo de Deus, Na gouvernement ya nzambe o número numéro 1 é Deus Ele próprio. ezali nzambe ye moko. O grande Elohim. Le grand Elohim. Elohim Elohim quer dizer que existe por si próprio. elingi koloba oyo azali na ye moko. Nunca foi criado. Jamais azala créé. Ele existe por Ele próprio. Azali na ye moko. E dentro dele tinha muitos atributos. Me kati na ye azalaki na batribu ebele. E a primeira criação, Me création ya o liboso. primeiro anjo criado, Ange ya liboso azalaki créé. já entramos. Tokoti déjà. Olha a hierarquia de Deus. Tala hiérarchie ya nzambe. O número Numéro 1 ele próprio Elohim. ezali ye moko Elohim. A seguir, Oyo ezolanda era. ezalaki. Estou a falar do antigo governo. Nazolobela gouvernement ya kala. Havia mudança. Changement ezalaki. Quando Satanás queria fazer o golpe, Tango Satan alingaki abeta coup. quando Lucifer queria fazer o golpe, Tango Lucifer alingaki abeta coup. ele foi atirado aqui na terra. Abwakamaki awa na E mabele. quando chegou aqui na terra, Me tango akomaki awa na mabele. entrou diretamente no homem. Akotaki mbala moko epai na moto. Mas o primeiro ser, Ma être ya liboso. que é o chefe, Oyo aza chef. o Senhor dos exércitos, L'éternel des armées. não é o Senhor do exército, Ezali l'éternel ya armée te. não, o Senhor dos Mais l'éternel te. Na pluriel. exércitos. Ya barmée. E quem é? Eza nani. Ele próprio. Ezali ye moko. A seguir no antigo governo, Oyo azalaki kolanda na gouvernement ya kala. era o Lucifer. Ezalaki Lucifer. O Lucifer, Lucifer quando Deus lhe criou, ntango nzambe akreaki ye ele foi ye nde azalaki o primeiro arcanjo archange ya liboso de ordem superior. ya ordre supérieur. Ele trabalhou junto com Deus. Ye atravaillaki ensemble na nzambe. Ele foi o primeiro colaborador. Azalaki collaborateur ya liboso. O Lucifer foi o braço. Lucifer azalaki bras droit. E por isso, Yango wana. a um certo momento vamos ver Dans un certain moment tokomona como Lucifer imita. ndenge Lucifer aimitaka. Por que os demônios falam língua? Mpo na nini bademo mpe balobaka en langue?
Pour que os demônios prophétisent. Pour que les démons peuvent prophétiser. Pour que o diabo, Parce que diable, o desejo dele. pour ça la yé. Naquele momento não era ainda diabo, era o Lucifer. Na tango wana zalaki na no diable était zalaki Lucifer. O nome dele era o Lucifer. O nome próprio Lucifer depois tornou diabo. Comment les pensez ça Lucifer si manda comme qui diable? Porque ele imita os dons. Pour nini imita kabado? Porque ele estava perto de Deus. Parce que azalaki pele ya Nzambe. Amen. Ele sabe como os dons agem. Ayebi ndenge nini badon e agisaka. É por isso Yango wana todo dom don nyonso que não é conforme, o ezali penza te. ou que não é conforme O ezali penza a te. palavra de Deus, Na liloba na Nzambe não considera isso. kozwa yango te. Pode fazer milagre, Ekoki kosala ba miracle. pode subir, Ekoki komata. pode nos ressuscitar os mortos. Ekoki ata kutu kosekusa bakufi. Mas Mais quando não respeita os princípios, soki ezo respecte ba principe quando te. não se enquadra com a palavra, Soki ezali kosencadre na parole te. esquece. Bosala yango. Deus não está lá. Nzambe azala ye kuna te. Porque o Deus ele próprio Ke Nzambe ye moko é a palavra. azali parole. Porque o seu coração Mpona nini motema na yo é sempre com a palavra. ezali toujours na parole? Porque o seu coração Mpona nini motema na yo ama tanto a palavra. elingi parole? Pode estar com fome, Okoki kozala nzala, pode estar com problemas, okoki kozala problème, mas lá no fundo mais na se kuna há algo que está te reter. ezala quelque chose ezali koretenir yo. fugir. Okima te. A sua confiança Confiance na yo permanece sempre no governo de Deus. ezali koumela toujours na gouvernement ya Nzambe. Mpona nini? Aleluia! Amen. O Lucifer Lucifer foi o primeiro arcanjo. azalaki premier archange. O Lucifer Lucifer foi o primeiro querubim. azalaki chérubin ya liboso. A primeira ordem Ordre ya liboso superior supérieur dos anjos ya ba ange são querubins. eza ba chérubin. Ok? Tá entendendo isso? E o Lucifer Pe Lucifer foi dos querubins. azalaki moko ya ba chérubin. Ele foi o chefe. Ye nde azalaki chef. Vocês estão vivos? Amen. Depois de Deus, Sima ya Nzambe do grande Elohim, ya grand Elohim era quem é? ezalaki Ele Lucifer. era o querubim protetor. Ye nde azalaki chérubin protecteur. Deus tinha lhe dado poder. Nzambe apesaki ye puissance. Ele era igual a Deus em tudo. Azalaki égal na Nzambe na nyonso. Menos Moins criador. créateur. Ele não era criador. Azalaki créateur te. Não é criador. Aza créateur te. Aleluia. Amen. Então, a um certo momento, Dans un certain moment, acabei de dizer, vou repetir, nauti koloba na korepete. vamos voar. Tokosanvole. E vou repetir isso. Na korepete yango. Ele foi o braço direito de Deus. Azalaki bras droit ya Nzambe. Ele é um grande querubim da primeira classe. Azali Da chérubin primeira moko ordem. monene ya premier ordre. Foi um querubim mais importante Azalaki chérubin plus important. e mais bonito. Mais oyo alekaki na kitoko. Lemos tudo isso Totangaki nyonso na wana. Bíblia Na Bible e na e mensagem. na message. E também Pe ele foi o querubim protetor. azalaki chérubin protecteur. Mas Mais não querendo ficar respeitar os princípios, aboyaki kotikala korespecte baprincipe. ele queria um reino mais melhor que o reino de Micael. Alingaki royaume oyo elingaki eleka royaume ya Mikael. Ele traiu seu patrão. Ye asalaki trahison pour la patron na ye. Olha a organização de Deus. Botala organisation ya Nzambe. O irmão Branham me disse, Frère Branham alobi, ele sendo Elohim,
Ye lokola Elohim. Quando criou Satanás. Tango akreaki Satana. Não. Quando criou Lucifer. Tango akreaki Lucifer. Deus sabia Nzambe ayebaki. que o Lucifer Ete Lucifer vai se rebelar mais tarde. ako se rebeller plus tard. Então, Bongo. não deu a ele 5 estrelas. Apesaki est 5 étoiles te. Lhe deu 4 estrelas. Apesaki est 4 étoiles. Ele é o primeiro ativista. Yende activiste ya liboso. Foi no campo oposto. Akendaki na champ opposé. Disse, Alobaki. eu quero também mais que ele. Ngai pe nalingi oyo eleki oyo ya ye. Ele tinha uma ambição de má. Azalaki na bambisio ya mabele. Vamos ler o irmão Branham. Totanga frère Branham. É uma repetição para nós se enquadrar já, porque vamos voar. Ezali répétition pour être tous encadrés déjà parce que toko s'envoler. Vamos ler 2 citações Tokotanga 2 citations para nos pôr em dia. pour être etia biso un jour. Ok, vamos lá. Tokei. Vamos ler o profeta. Totanga prophète. Na pregação, La prédication. vocês estão vivos? Amen. Question e réponse. Perguntas e respostas. Le 28, 6, 59. 28 de 6, 59. Oh, queria hoje para nós ver onde que vão nossas orações. Nalingaki lelo tomona mabondeli na biso ekendaka wapi. Mas vamos chegar lá o próximo domingo. Tokokoma kuna dimanche prochain. Porque vou respeitar a hora. Parce que nako respecter heure. Os anjos têm um grande papel. Ba ange baza na mosala monene. São nossos servos. Bazali ba serviteur na biso. Somos muito importantes que os anjos. Biso toza plus important que ba ange. Não há nenhum anjo que foi adquirido, que foi resgatado Ezala ange ata moko to azalaki racheté. pelo sangue de Jesus Cristo. Na makila ya Yesu Não Kristo. há nenhum anjo que Deus chama o seu filho. Ezala ange ata moko to nzambe azobenga mwana na ye. Seja um querubim nunca foi chamado filho de Deus. Ezala chérubin jamais abengama mwana nzambe. Mas Deus te chama Nzambe abengaka yo filho de Deus. mwana ya nzambe. Aleluia! Amen. Dentro desse reino, Na kati ya royaume oyo, dentro desse governo, na kati ya gouvernement oyo, tem também filho, bana pe bazali, tem também noiva. épouse pe azali. Estás a ver a presidência? Ozomona présidence. Estás a ver o nosso presidente João Lourenço? Ozomona président na biso Jean Laurent. Está lá com seus ministros. Azali wana na ba ministre na Ele ye. é o comandante geral-chefe, Yende commandant général chef. com 5 estrelas. Na 5 étoiles. Quando ele cessa de ser presidente, Tango kotika kozala président, lhe tira uma estrela. bakolongola étoile moko. Aí um simples o que é general. Akokoma kaka un simple général. Mas quando está lá, Tango aza wana. ele quando põe aquela coisa aí, Ye soki alati bilamba aquela moto wana. aí, Elamba wana. torna Akomaka o comandante em chefe geral. commandant chef général. Vai pôr 5 estrelas. Akolata 5 étoiles. Não esquece. Kobosana te. Ele próprio deve ser soldado. Ye moko esengeli azala soda. Não esquece. Kobosana te. Comandante Commandant. não é barrigudo. Azali oyo azali Comandante, Commandant. primeiramente, ele próprio deve ser. Ye moko liboso esengeli azala soda. Vamos ver isso e vamos continuar. Tokomona yango pe tokokontinue. Então, no governo de Deus, Na gouvernement ya Nzambe, o João Lourenço, o nosso presidente, Jean Laurent, o président na biso, tem também esposa, aza pe na mwasi na ye. tem também filhos. Aza pe na bana oyo ya ye. O ministro não vale mais que o filho dele. Ministre aza na valeur koleka mwana ye moko te. Governador não vale mais que a sua esposa. Gouverneur aza na valeur koleka mwasi na ye te. Aí é quando ele está a trabalhar. Kuna eza nde ntango aza na mosala. Mas ele tem uma casa. Mais aza na ndako ya ye moko. Tem também quarto. Aza pe na chambre. Estás a ver o seu privilégio? Ozomona privilège na yo. Ninguém te engana. Moto akosa yo te. Não temas. Kobanga te. O seu Deus Nzambe na yo. é o verdadeiro Deus. Ye nde le véritable Dieu. Amen.
dentro desse governo, na kati ya gouvernement oyo você yo esse governo gouvernement está oyo lá eza wana para servir você. po ete servir yo. Quando está numa situação difícil, Ntango oza na situation moko difficile, olha no céu, tala na likolo, erga sua cabeça, toelimisa moto na yo, erga sua cabeça. tombola moto na O yo. governo de Deus Gouvernement ya Nzambe est là sobre ti. esenzelaka likolo na yo. Alléluia. Amen. Vocês estão vivos? Amen. Agora vamos ler. Sikoyo totanga. Question-réponse, le 28, 6, 59. Perguntas e respostas 26 de 559. Parágrafo 65. Parágrafo 75. O Lucifer tinha patrão. Lucifer azalaki na patron. Até hoje tem patrão. Ti lelo aza na patron. Ele traiu aquele patrão. Ye nde asalaki trahison na patron wana. Ok, por enquanto que vão encontrar isso, vou ler já aqui. Question-réponse, le 28, 6, 59S, parágrafo 75. Vamos lá. Maintenant, Agora, ok, je dois poser un fondement pour en arriver à ceci. devo colocar fundamento para chegar nisso. Que Lucifer Que Lucifer essaya de se lever au ciel tentou de se levantar dos céus et même d'être un peu supérieur e até mesmo de ser pouco superior à son patron. do seu patrão. Tá sabendo? Ozomona, Vamos ler, irmão Branham me diz que quando foi atirado aqui na terra, tokotanga frère Branham. entrou no homem e começou a seguir o mesmo objetivo. Frère Branham alobi ntango azalaki chassé mpona kokwea na mabele akotaki kati na moto mpe abandaki kolanda le même objectif. Vai ver na escola, Okomona na classe quer ser o primeiro alingi azala le premier em tudo, na nyonso, quer dominar os outros. alingi adomine Na bango. igreja, Na église quer tomar um lugar. alingi azwa No esika, bairro, na quartier quer tomar um lugar. alingi azwa place, Em todo sítio. esika nyonso, Mas não é qualificado por isso. me aza qualifié mpo na yango te. É isso que faz desordem no mundo. Yango nde ezotia mobulu na mokili. Et même d'être un peu supérieur à son patron. E até mesmo de ser pouco superior do seu Et patrão. il a trahi Michael. E ele traiu Micael. Alléluia. Amen. Il a trahi. Ele traiu Micael. Vamos voltar lá. É onde que vai arrebentar nossos corações. Tokozonga wana ezali esika mitema na biso ekopasuka. Vamos ler mais. Totanga lisusu Rapidamente. rapidement. Irmão Branham disse assim. Frère Branham alobi. Ok. Il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu. Há único caminho que Deus proveu. Le 31, 7, 63. 31 de 7 a 63. Parágrafo 56. Parágrafo 56. A mensagem é a verdade. Mensagem ezali solo. Parágrafo 56. Vamos ler. Je dirais quelque chose ici. Direi alguma coisa aqui. Peut-être que je ne devais pas le dire. Talvez eu não deveria dizer isso. Mais cependant, Mas enquanto je isso, crois que je dois le dire. creio que eu devo dizer isso. Deus sabia, a noiva precisava. Nzambe ayeba que te pusa azala besoin na yango. Si vous avez bien remarqué, Se você notou bem, Lucifer Lucifer fait aujourd'hui faz hoje exactement exatamente la même chose a mesma qu'il coisa avait faite au... que ele tinha feito no princípio. Há uma maneira de vencer Lucifer. Ezali na moyen moko ya kolonga Lucifer. Ele conhece Deus. Ye ayebi Nzambe. O Lucifer conhece a palavra. Lucifer ayebi parole. Mas não tem a revelação. Mais aza na révélation te. Você não pode enganar uma pessoa se não conhece aquela pessoa. Okoki kokosa moto te soki oyebi malamu te. Você deve estudar aquela pessoa. Esengeli otidie moto wana.
Você não pode fazer falso dólar se não conhece, não tem verdadeiro dólar. Okoye kosala dollar ya faux te soki ozala dollar oyo ya vrai te. Porque o falso dólar será uma cópia. Parce que dollar ya faux kozala copie. E para copiar, Mais mpona kosala copie, deve ter original. esengeli ozala na original. Então o Satanás, Satana, aleluia, amen, ele estava com Deus, azalaki ensemble na Nzambe, visitava Deus, azalaki kovisite Nzambe, frequentava Deus. azalaki kofréquente Nzambe. Ele chegou a Jesus Cristo. Ayaki epai ya Yesu Kristo, Não leu o jornal a Jesus Cristo. atangelaki Yesu Kristo journal te. Antes de Jesus começar o ministério, Avant que Jésus abanda ministère, foi na montanha. akendaki na montagne, 40 dias de jejum. 40 jours ya jeûne. E ele chegou. Mais ye ayaki, Disse a Jesus Cristo. ayebisaki Yesu Kristo, Está escrito no jornal de Angola. ekomama na journal ya Angola. Agora acorda. Skolamuka, Está escrito. ekomama, Aonde? wapi, Aonde? 3 vezes. mbala misatu, Está escrito. ekomama. Segue o que o Satanás dizia. Pe landa makambo oyo Satana azalaki koloba, Estava dentro da Bíblia. ezalaki na kati ya Bible. Então, o irmão Brana me disse, Bongo frère Branham para alobi, apanhar o Satanás, mpona kozwa Satana, não fica 100% na palavra ye atikala 100% na parole te, e depois pe nsima não tem revelação da própria palavra. aza na révélation ya parole te. A revelação Révélation é onde que Deus se esconde. ezali esika Nzambe abombamaka. Quando recebe a revelação, Soki ozwi révélation, nunca será perdido. jamais okozala perdu. Nem o inferno Ezaleli felo pode vencer ekoki kolonga alguém que tem a revelação. moto oyo aza na révélation. Quando recebe a revelação, Soki ozwi révélation, você torna pequeno Deus. yo ozokoma Nzambe ya moke. Haverá problema, Baproblème mas ekozala, você ficará firme. mais okozala ferme. Porque o seu destino Parce que destination na yo Deus ele próprio. ezali Nzambe ye moko. Voyez, Estão vendo? Lucifer, Lucifer, au commencement, no princípio, voulait se bâtir un royaume plus grand et plus beau que celui de... queria edificar para si mesmo reino maior e mais bonito do que de Micael, Christ. Cristo. C'était ses ambitions Eram as suas ambições d'accomplir quelque chose comme cela. de realizar alguma coisa assim. Et avec quoi s'est-il mis à faire cela? E com o que ele começou a fazer isso? Il a pris les anges déchus Ele pegou anjos caídos qui avaient perdu leur position initiale. que tinham perdido suas posições iniciais. Ce sont eux qu'il a pris pour faire cela. São eles que ele tomou para fazer isso. Alléluia! Amen. Mesma coisa no governo de Deus aqui na terra. La même chose dans le gouvernement ya Nzambe na mabele. Antes de se deixar levado, Avant que omitika okende, deve primeiro sair da sua posição. esengeli liboso longwana na position na yo. Quando você sai da sua posição, Soki olongwe na position na yo, você vai se deixar levado. bongo nde okomitika bomema yo. Mas a pessoa Me moto que yo permanece na sua posição, oyo akotikala na position na yo, pouco importa, peu importe, ficará firme. akozala ferme. Amen. Vamos acrescentar uma citação. Tokobakisa citation moko. O Satanás, Satana, quando tornou Satanás, ntango akomaki Satana, levou 2/3 dos anjos. amemaki 2/3 ya baange. Quer dizer, Deus criou muitos anjos. Likoloba Nzambe akrea baange ebele. L'objectif de louvar elle. Na objectif ya kolue ye, L'objectif de veiller sobre ti. na objectif ya kosenzela likolo na Il y a yo. là no jardim do Éden. Azalaki kuna na jardin d'Eden, Conversava com Adão. azalaki kosala na Adamu. Oh, fazia tudo com Adão. Oh, azalaki kosala nyonso na Adamu. Mas isso foi estragado. Me nyonso wana ezalaki ya kobebisa. Le sceau de Dieu. O selo de Deus. Vamos avançar. Tu avancer. Le 16, 2, 61.
16 de 9 a 61. Ah, é maravilhoso. Parágrafo 21. Parágrafo 21. Podemos ler? Eh bien, Bem, nous voyons que Caïn, pour avoir écouté l'ennemi, vemos que Caim, por ter escutado o inimigo, et que lui arriva-t-il ensuite? e o que é que lhe sucedeu de seguida? Il est devenu le premier métrier. Ele tornou-se no primeiro assassino. Il est devenu le premier jaloux sur la... Tornou-se no primeiro invejoso na terra. Dites-moi, Diga-me, d'où cette lignée pure qui partait de Dieu à Adam? C'est le seul lien. da onde essa linha pura que partia de Deus a Adão? É o único. Adam était le fils de Dieu. Adão era filho de Deus. La Bible le dit. A Bíblia diz isso. D'où est venue donc cette jalousie? Então, de onde veio essa inveja? Se Caim foi filho de Deus, Adão, Caim será que mwana ya Adamu? onde que saiu inveja? Jalusia utera que wapi? Vamos retomar isso mais tarde. Tokozongela ngo plus tard. Há uma coisa que o filho de Deus não pode fazer. Ezala quelque chose mwana nzamba koko sala te. É de ter inveja para o outro. Ezali akozala jaloux na moninga. É de desejar o mal para o outro. Ezali akoswetela moninga mabe. Aleluia! Amen. Você pega a Bíblia na mão. Okosimba Bíblia na maboko. Isso não é uma identificação de um cristão. Yango ezali identification ya Kristo te. Pode andar com brochura na mão. Okoki kotambola na brochure na maboko. Pode ouvir disco do profeta. Okoki na okoyoka mabonjo ya prophète. Não é uma identificação. Yango te identification. Com a Bíblia na mão. Na Bíblia na maboko. Cheio de mau espírito. Otondisami na melimo mabe. O Satanás tem Bíblia. Satana pesa na Bíblia. A mesma Bíblia que nós lemos. La même Bíblia biso totanga. O Satanás tem conhecimento disso. Satana a connaissance na yango. As mesmas brochuras que nós temos. La même brochure tozala yango. O Satanás tem conhecimento disso. Satana a connaissance na yango. D'où est venue cette jalousie? De onde que veio essa inveja? D'où est venu ce métrier? De onde que veio esse espírito assassino? D'où est venu ce genre d'esprit? De onde que veio esse tipo de espírito? D'Adam? De Adão? Hein? C'était impossible. É impossível. Cela venait de Satan. Aquilo vinha de Satanás. C'est exactement de là que ça venait. É exatamente daí que isso vinha. Eh bien, Bem, nous voyons qu'il était le premier métrier. nós vemos que ele foi o primeiro assassino. Et il était le premier à être jaloux. E foi o primeiro a ser invejoso. Et Lucifer E Lúcifer était devenu jaloux. tornou-se invejoso. De qui? De qui? Et Caïn E Caim était devenu jaloux. tornou-se invejoso. De qui? Isaú Esaú était devenu jaloux. tornou-se invejoso. De qui? Judas Judá était devenu jaloux. tornou-se invejoso. De qui? Todos estavam no mesmo. E Lucifer estava perto de. Bem, Lúcifer azalaki pelepele ya Nzambe. Realmente o seu irmão. Ya solo penza ndeko na yo. Vou falar mais tarde. Nakoyebisa bino plus tard. Fomos no tribunal. Tokendaki na tribunal. Que estava aqui. Moko azalaki awa. Vamos contar mais tarde. Nakobetela bino yango plus tard. Vamos agitar a bandeira branca. Tokoagite drapeau ya pembe. O Deus de Abraão. Nzambe ya De Abraham. Abraão. De Moisés. Ya Abraham ya Moïse. Está aqui. Azali awa. O anjo. Ange. O anjo. Ange. Está dentro da mensagem. Aza na kati ya message. E a noiva arrebenta. Amen. 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 A
choses ezala makambo qui vont se nous kaba ya crédita. oyo jamais okondima. Oui, mon qui passe avec qui? Frère azala koleka awa Fala avec qui? azala koloba Oh, je t'ai testimonié au tribunal contre nous. lelo azali kotémoigner na tribunal contre biso Now, seconding kolanda na yo moto te. où Lucifer ou un gouverne. Lucifer azala gouvernement, Elohim a tambete. Elohim azala gouvernement, Parte pe yo ozala kati du gouvernement ya gouvernement de Elohim. ya Elohim. Et Lucifer Et Lucifer, était devenu jaloux de Michael. tendance et vengeance de Michael. Il a carrément amené cela jusque sur la. Ele levou isso claramente até na terra. Meu Deus. Nzambe na ngai, Meu Deus. Nzambe na ngai. Lucifer Lucifer, a carrément claramente, amené cela. trouxe isso Jusqu'où? Jusqu'où? na terra. Et il a transmis cela dans. E ele transmitiu isso no homem. Vai ver que é homem. Okomona ete aza moto, Mas na realidade, e en réalité, não é homem. azala ye moto O te. Lucifer está dentro. Lucifer aza na kati na ye. Amen. Olha porque não pode seguir alguém. Tala mpona nini okoki kolanda moto te. Dois estarão na mesma cama. Mibale bakozala na Dois vão ir no campo. mibale bakokende bilanga. Dois vão ir trabalhar. Mibale bakokende mosala. Dois. Mibale. Será tomado Moko akozwama e o outro vai ficar. mpe mosusu akotikala. Cuidado! Sala keba. Escuta! Yoka. Et il a carrément mené cela jusque sur la terre Ele claramente trouxe isso na terra et a transmis cela dans l'homme. e transmitiu isso no homem. Et onde que vamos pegar Isaías 9? Ezali esika tokozwa Esaïe 9. E onde que a nossa corrente se liga? Ezali esika chaîne na biso ezali kosangana. Estou ansioso de chegar lá. Naza na mbango na motema na Isaïe koma kuna. 6. Esaïe 6. E assim vocês vão entender isso. Bongo nde bokososola yango. Então, meus irmãos, Bandeko na ngai. quando a rebelião subiu no coração do Lucifer, Tango rebellion mataki na motema ya Lucifer. ele seduziu alguns anjos primeiro. Ye akosaki quelques anges liboso. Quando começou a fazer propaganda, Tango abandaki kosala propagande. quando começou a pregar os outros anjos, Tango abandaki koteya baange mosusu. Micael estava controlado, Mikael azali kokontrole. mas não falou Me nada. alobaki eloko te. Chegou a esse anjo. Akomaki na ange oyo. Estás a ver Ozomona. o que Elohim fez? Elohim asali. Por que assim? Mpona nini boye? Por que assim? Mpona nini boye? Chegou aqui. Akomi awa. Olha, Tala. por que assim? Mpona nini boye? Por que assim? Mpona nini boye? Ele conseguiu, Akokaki. dentro lá no céu, Kuna na lola. de enganar Ya kokosa. 2/3. 2/3. E quando todos se alinharam atrás dele, Pe tango bango nyonso wana basaliniaki nsima na ye. o Satanás, o Lucifer disse: Lucifer alobaki. vamos agora na guerra. Tokei sikoyo na bitumba. Contra quem? Contre qui? Contra quem? Contre qui? Contra Deus. Contre Nzambe. E Deus, como não pode lutar com ele sendo espírito, Pe Nzambe lokola akoki kobundela na ye te comme étant porque esprit. é confronto, Parce que ezali confront. porque não haja desequilíbrio de poder, Po ete déséquilibre ya puissance ezala porque te. não haja desequilíbrio de força, Po ete déséquilibre ya force ezala te. Deus se transformou, Nzambe ase transformaki. Deus se fez. Nzambe mikomisaki. Quem é? Se fez anjo. Amikomisaki o. Esse anjo se chama. Pe ange yango kombo na ye Mikael. Quem é Micael? Mikael aza nani? Micael é arcanjo. Azali archange. É em cima do Satanás. Azali likolo ya Satana. Mikael tem 5 estrelas. aza na 5 étoiles. Vamos ler isso. Okotanga yango. Aleluia. Amen.
de Judas. totanga mokanda ya Juda. Amen. Judas 1:9. Judas 1:9. Vamos lá rápido. Judas 1:9. Judas 1:9. Mais o anjo Miguel. Hein? Está acompanhando? Ozolanda. O anjo Miguel. Não. Te. O arcanjo. Archange Michael. Quer dizer que o Micael Ele colobete Michael. não é o anjo. Azali ange É te. o arcanjo. Azali archange. O arcanjo Archange. é o anjo que está em cima dos anjos. Azali ange, azali koleba ange. Mas este Micael Mais Michael oyo. está em cima do querubim Lucifer. Azali koleba chérubin Lucifer. Ele é arcanjo. Aza archange. Miguel também. Michael pe archange. O Lucifer é. E Miguel também. Face à face. Face à face. Atrás de Micael, Na sima Michael. tem anjos. Ba ange bazali. Atrás do Lucifer, Na sima Lucifer. tem também. Ba ange pe bazali. Lutaram. Babundaki. Não é aqui na terra. Ezali wana mabele te. Lutaram onde? Babundaki na likolo. Quem é que ganhou? Nani yango aganyaki? Hein? Micael ganhou. Michael aganyaki. Amen. Meus irmãos, Bandeko na ngai. hoje não vai sair Lelo kobima te. sem saber Sans que oyeba. quem é que luta na sua vida. Nani yango abundelaka yo na vi na yo? Amen. Amen. Não é fantasia. Ezali fantasie te. Não são palavras vazias. Ezali maloba ya vide te. São palavras que têm vida. Ezali maloba eza na vie. Aleluia. Amen. Mas o arcanjo Miguel, Mais archange Michael, quando contenia com o diabo, ntango azalaki koswana na diable, aqui awa não é mais Lucifer. ezali su Lucifer Foi te. transformado em. Azalaki transformé na diable. O corpo de Moisés estava lá. Nzoto ya Moïse ezalaki wana. Irmão Beno me disse: Rebana malobi. o Satanás é corvo. Satan aza Ele kongo. come seu próprio povo. Aliaka peuple na ye moko. Mas Deus Mais Nzambe não come o seu povo. aliaka peuple na ye te. Deus sustenta Nzambe asutenaka o seu povo. peuple na ye. O corpo de Moisés Nzoto ya Moïse que viu Deus. oyo emonaki Nzambe. Os olhos de Moisés Miso ya Moïse que viu a estatura de Deus. oyo emonaki stature ya Nzambe. O corpo de Moisés Nzoto ya Moïse que viu Deus assim, oyo emonaki Nzambe na na miso forma da coluna de fogo. na forme ya colonne de feu. Aquele corpo Nzoto wana caiu. ekweyaki. O Satanás Satana chegou ayaki para pegar o corpo. po ete azwa nzoto wana. Aleluia! Amen. Quando Deus te viu, Ntango Nzambe amonaki se fez quem é? Micael. amikomisaki Mikael Desceu. akitaki. Irmão Beno me disse: Me frère bana malobi o Satanás não sabe onde que o anjo levou o corpo de Moisés. Satana ayebi te soki mwange amemaki nzoto ya Moïse wapi. É um segredo até Ti lelo eza sekele. o Satanás não sabe. Satana ayebi eloko te. Por quê? Mpona nini? O arcanjo Miguel. Archange Mikael. O arcanjo Miguel Archange Mikael disputava a respeito do corpo de Moisés. azalaki kodispute mpona nzoto ya Não só Moïse. pronunciar juízo de maldição contra ele, Azwaki courage te ya ko mas disse: me alobaki o Senhor te repreenda. Nzambe apambela yo. E ele estava lá. Pe ye azalaki wana. Quer dizer que Micael Elikolo é Mikael o arcanjo. azali archange. Micael Mikael não é só o arcanjo. azali kaka archange. Micael Mikael é o grande príncipe. ye nde le grand prince. É o grande
príncipe. Yende le grand prince. Vamos ler ce livre de Daniel 12, 1. Tokotanga ngo na livre ya Daniel 12, 1. Et au grand chef. Yende le grand chef. À quel lugar du principe il faut dire chef? Awa nesika koloba prince aza chef. Comme tu as écrit littéralement. Ndenge komama littéralement. Il n'a quel tempo se levantera? Pene tango wane kotomboma. Qu'est-ce qui levantera? Ou grande qui se levante à faveur du fil du Théo. Oya tomboma en faveur ya bana ya peuple na yo. Quando é Micael, Tango eza Mikael. ele não é para ti, Aza pona yo te. é para Israel. Azali pona Israël. Mas vai ver para ti. Mais akoya pona yo. Ele é grande chef, Aza grand chef. grande príncipe. Grand prince. É Micael. Aza Mikael. Ninguém pode lhe vencer. Motoko kolonga yete. O Satanás não pode. Satan akoki te. Deus não enviou. Nzambe atindaki te. Lá no livro de Judas, Kuna na livre ya Juda. Deus não enviou o anjo. Nzambe atindaki ange te. Que Deus sabia Nzambe ayebaki. que tinha dado ao Satanás Apesaki pa Satana. uma grande força. Force monene. Sabia que se vai enviar um outro anjo, Ayebaki ete soki akotina ange mosusu. as coisas não vão andar bem. Makambo ekotambola malamu te. Diz que aqui, Alobaki awa. quem é que está lá? Nani aza wana? O anjo de Deus foi dizer a Deus: Ange akende koyebisa Nzambe. é o diabo. Diable. Deus disse: deixa. Nzambe alobaki tika. Eu sei o poder que eu lhe dei. Nayebi puissance oyo napesa Não ye. vou enviar abstino. Nakotinda absente. Abstino pode vir com água. Absente akoki koya na mai. Não vai lhe fazer, hein? Ekosala ye eloko te. Nessa altura, Na ntango oyo. como ele quer tomar o corpo de Moisés, Lokola alingi azwa nzoto ya Moïse. eu próprio vou me transformar. Ngai moko nakose transforme. O Kenos, Kenos. ele se transformou, Abongwanaki. se fez anjo, Akomaki ange. desceu Akitaki. face a face. Face à face. É diabo, Diable. desça o corpo de. Tika nzoto ya Moïse. Se ele disputou Soki adisputaki. para o corpo de Moisés Mpona nzoto ya Moïse. e a sua alma, Bongo ami na yo. diz William Marion Branham, Elobi William Mario Branham. quem é que vai mexer a sua alma? Nani yango kosimba ami na yo. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Você Yo. vale muito a Deus. Ozala valeur ebele mpona Mais Nzambe. 10 milhões. Plus que 10 millions. A sua alma, Ami na yo. a sua alma única, Ami na yo eza kaka moko. vale bilhões Eza na valeur ya billion. perante Deus. Liboso ya Nzambe. Nenhum diabo, Eza na diable ata moko nenhum te. demônio Demo ata moko te. pode mexer Oyo akoki kosimba. a sua alma. Ami na yo. Amen. Amen. Aleluia! Amen. Meus irmãos, Bandeko na ngai. na realidade, En réalité, o Miguel, Mikael. eu gosto de dizer Micael. Nalingaka kobenga ye Mikael. Na realidade, Micael En réalité, Mikael. não é qualquer anjo. Azali lokola ange nyonso Na te. realidade, Micael En réalité, Mikael. é o Senhor Jesus Cristo. Ezali nkolo Yesu Kristo. Amen. Alléluia. Acredita nisso? Amen. Vamos ler o irmão Branham. Totanga frère Branham. Amen. A grande inteligência de Deus. La grande intelligence ya Nzambe. Você próprio que está se fazendo mal. Yo moko nde ozali komisala mabe. Deus te quer bem. Nzambe alingi bolamu mpo na yo. Vamos ler.
Totanga. Le début et la fin de la dispensation des gentils. O princípio e o fim da dispensação gentia. Le 9 janvier 55S, paragraphe 112. 9 de janeiro 55S, parágrafo 112. Ok, muito obrigado, Cristo. Vamos ler isso. Totanga yango. Irmão Branham disse assim. Frère Branham alobi. Et en ce temps-là, E naquele tempo s'élèvera le grand chef. vai se levantar o grande chefe. Se levantera le grand, Se levantará o grande chefe. bien sûr, Certamente. Michael. Micael. Hein? Aleluia. Bien sûr, Seguramente. Michael était. Micael. Noi va rebentar. Amen. Michael était. Micael era Cristo Qui combattit le diable lors des guerres angéliques au ciel. que combateu o diabo no tempo da guerra angelical no céu. Nous pode ser Satan contre Dieu. E quando ozala te Satana contre Dieu. Deve ser Satan Esengeli ezala Satan contre Micael. et entre eles anjos. Ezali kati na bango baange. Vão medir os poderes. Bakomesika bapuissance. Mas o poder mais poderoso E puissance eleki puissant. é do Micael. Ezali ya Micael. Amen. Amen. Satan et Michael Satanás e ont Micael combattu ensemble, ou plutôt se sont battus. combateram juntos, aliás, se combateram. Vamos ler. Tokotanga. Viram? Bomoni. Michael est quem é? Vamos. Christ est le mystère de Dieu révélé. Cristo é o mistério de Deus revelado. Le 28, 7, 63. 28 de 7 a 63. Paragraphe 543. Parágrafo 543. Estão vivos? Christ est le mystère de Dieu révélé le 28, 7, 63, paragraphe 543. Não fica com medo. Kozana kobanga te. Remarquez, Observai. dans le dernier jour, Nos últimos dias. c'est que bem en français. Dans le dernier jour, Nos últimos dias. Lucifer Lúcifer est en train d'agir está agindo comme il a fait au départ. como ele fez no princípio. Irmão Branham me disse, Frère Branham alobi. ele fará coisas nos últimos dias que nunca fez no início. Makambo akosala ba dernier jour eza makambo nano asala te na ebandeli. Lucifer é alguém que raciocina, Lucifer azali moto akanisaka. mas raciocina errado. Me akanisaka mabe. Tudo que ele raciocina é contra a palavra. Nyonso akanisaka ezali contre O parole. trabalho dele desde manhã Mosala na ye banda tongo. é de pensar como vai te fazer cair. Ezali akokanisa ndenge nini akokweyisa yo. Tudo que ele faz, Nyonso ye asalaka. como pode te sujar, Ndenge nini akoki kowisa Tudo que ele obindo. faz. Nyonso como asalaka. pode te matar. Ndenge nini akoki koboma yo. Nunca pensou bem para ti. Jamais akanisa bolamu mpola yo. O seu refúgio Refuge na yo. é o único. Ezali kaka moko. É a mensagem da hora. Ezali message de l'heure. Escuta, Yoka. recebe isso. Yamba yango. Quando você respeita os princípios, Soki ozo respecter ma principe. quando você está dentro dos princípios, Soki ozo na kati ya ma principe. pouco importa. Peu importe. Ele nunca vai te atingir. Jamais ye akoatteindre yo. É por isso, Yango wana. essa igreja Église oyo. nunca vai no chão. Jamais kokende na mabele. Vai sempre. Toujours ekomata. Amen. Amen. Remarquez, Observez. dans le dernier jour, Nos últimos dias. Lucifer est en train d'agir comme il a fait au départ. Lucifer está agindo como ele fez no princípio. Qu'est-ce que Lucifer a fait? O que é que Lucifer fez? La première chose que Lucifer a faite A primeira coisa que Lucifer fez pour briser la communion entre Dieu et l'homme, para quebrar a comunhão entre Deus e o homem, vu qu'il chercha à lui bâtir un royaume uni. vendo que ele procurava edificar
Reino Unido. Un royaume d'une plus grande splendeur. Reino com maior esplendor. Apparemment plus civilisé. Aparentemente mais Un civilizado. royaume plus grand que celui de Michaël. Reino mais bonito do que de Micael. Virgule. Vírgula. Quem é? De Cristo. Michael é quem é? Micael e de Cristo. Você acredita nisso? Amém. Michael é quem é? Vamos ler. Totanga. Il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu pour tout. Há único caminho que Deus proveu para tudo. Le 31, 7, 63. 31 de 7 a 63. Vamos entrar numa coisa e depois vamos terminar. Tu Vamos conta terminar daqui a naquele que pouco. show cima tu Não consegue. posso ir com isso em casa, senão não vou dormir. Na kozonga na kweko zonga ngona ndako te soki te na kolala te. Vou começar a pensar muito a vocês. Na kobana kokanisa bino mingi. 57, já lemos isso, vamos retomar. Paragraphe 57. Ok. 31, 7, 63, paragraphe 57. Vamos lá. Si vous avez bien remarqué, Se você notou bem, Lucifer fait aujourd'hui exactement la même chose qu'il avait fait au commencement. Lucifer faz hoje exatamente a mesma coisa que ele tinha feito no princípio. Voyez, Está vendo? Lucifer au commencement Lucifer no voulait se princípio bâtir un royaume plus grand et plus beau, queria edificar para si mesmo um reino maior e mais bonito celui de do que de Micael. virgule. Vírgula. Quem é? Cristo. Aleluia! Amém. Na realidade, En réalité, o Micael Micael é quem é? é de Cristo. Micael é o general chef. Micael é de general en chef. É o comandante É de commandant en chef. com quantas estrelas? À 5 étoiles. Aleluia! Amen. Olha dia, Tala mokolo moko. quando você tem guerra, Tango ozala guerre. quando você tem combate, Tango ozala combat. pouco importa se aonde. Peu importe soki eza wapi. Escuta hoje, Yoka lelo. não há nenhuma força Eza la force ata moko que te. está em cima Oyo ezali likolo. da força que divela sobre ti. Ya force ezali kosenzela likolo na yo. Amen. Por que o Satanás tem medo de ti? Mpona nini satana abangaka yo? O Satanás tem medo de ti Satana abangaka yo. porque ele sabe Parce que ayebi malamu. o comandante em chefe Commandant en chef. que está velando sobre ti. Oyo azali kosenzela likolo na yo. Israel, Israel. quando Israel combatia Tango Israel azali kokombatir os filisteus, bafilistien todos aqui ao redor bango nyonso zingazinga tinham medo do povo de Israel. bazalaki kobanga peuple d'Israel Porque ele sabia parce que bayebaki o que conduz o Israel oyo azali koconduire Israel é invisível, aza invisible mas age. me agisaka. Amen. Vamos lá, Tokei Josué Josué 5, 5 12. 12. Vamos começar versículo 13. Tokobanda na verset 13. Vocês estão vivos? Amen. Ai, ai, ai. Você estás aqui não é para uma outra pessoa, estás aqui para ti próprio. Ozali awa mpona moto mosusu te, ozali awa mpona yo moko. Ai, ai, ai. O Josué! Josué, Não havia um capitão como Josué. capitaine moko te azala lokola Josué. Nunca Jamais. houve um capitão, um comandante como Josué. Capitaine moko azala, commandant moko azala lokola Josué. Até hoje. Ti lelo, Nunca. jamais. Não existiu, não existe Azala te azali te. o Josué. Josué, Um comandante commandant,
Nama qui fait 4 âges. Exactement, azalaka na sima. Ils disent avance. Mais alobaka avancer. Et elle était en en cima dos cadavres dos seus soldados. Ye pe azotambola ici likolo ya banzoto ekufa ya basoda na ye. Avancer. E ele está atrás. Pe ye na sima. Está a andar em cima dos cadáveres dos mortos do que dos soldados. Azotambola likolo ya banzoto ekufa ya basoda na ye. Não. Te. Verdadeiro comandante. Un véritable commandant. Aquele sistema até hoje. Système wana ti lelo. Está no Israel. Eza na Israël. O comandante do Israel. Commandant ya Israël. Não fica atrás. Azalaka na sima te. Fica. Azalaka nde liboso. Amen. Quem que venceu a morte? Nani yango alonga kufa? Quem que venceu a morte? Nani alonga kufa? Quem que venceu a morte? Jesus Cristo. Yesu Cristo. Ele foi tentado Yazaki. seja mulher, seja masturbação, tudo ele foi. Yazalaki tenté na nyonso. Não enviou um anjo. Atindaki ange te. Ele próprio. Yemoko akitaki. Agora, Sikoyo. a guerra lá no Israel. Guerre kuna na Israël. Um anjo não pode combater os seres humanos. Ange akoki kobundisa baetre imete. Deve também ele se fazer homem. Esengeli ye mpe akoma moto. Para que haja equilíbrio de poder. Po ete équilibre ya puissance ezala. Quando o irmão Branham subia no púlpito, Ntango frère Branham azala komata na chair. homem Moto. estava à frente do irmão Branham. Azalaki liboso ya frère Branham. Aquele homem, Moto wana. aleluia! Amen. Aquele homem, Moto wana. meus irmãos, Bandeko na ngai. vinha da onde? Azalaki kouta wapi? Vinha da coluna. Azalaki kouta na colonne de feu. E a noiva arrebenta. Amen. Vamos lá. Tokei. E sucedeu o quê? Pe salamaki ete. Estando Josué perto de Jericó, Ntango Josué akomaki pembeni ya Jericho. estava aquecer, Ezalaki kochauffe. estava lutar, estava numa guerra. Azalaki na etumba na guerre. Tudo estava quente. Nyonso ezalaki chaud. O Jericó, e o Josué chegou perto do que de Jericó. Josué akomaki pembeni ya Jericho. Levantou os seus olhos Atombolaki miso na ye. e olhou. Pe atalaki. E eis que se pôs em pé Pe esalamaki ete etelemaki. diante dele Liboso na ye. anjo. Ange moko. Moto moko. Meus irmãos, Bandeko na ngai. quem é que pode contrariar os planos de Deus? Nani yango akoki kotelemela baplan ya Nzambe? Podemos levantar e dizer glória a Jesus Cristo? Glória a Jesus Cristo. Mais uma vez, Glória a Jesus Cristo. Deus abençoe. Amen. Eis que se pôs em pé diante dele Pe etelemaki liboso na ye. homem Moto moko que tinha na mão oyo asimbaki na maboko. uma espada nua. Epe moko. E chegou-se Josué a ele. Pe Josué apusalaki pene na ye. Tá vendo um homem? Omoni moto. Não fugiu. Akimaki te. Chegou perto dele. Apusalaki pene na ye. Porque é o tempo da guerra. Parce que ezalaki temps ya guerre. Você quem é? Oza nani? E chegou-se Josué a ele. Pe Josué apusalaki pene na E ye. disse-lhe: Pe atulaki ye. És tu dos nossos, Ozali moko na biso. dos nossos inimigos. To ya baennemi na biso. E quando Josué falava Pe ntango Josué azalaki koloba. com espada na mão, Na epe na ye na maboko. aquele homem também com. Moto wana pe na epe na ye. Se aquele homem estava com espada, Soki moto wana azalaki na epe. desceu para fazer. Akitaki mpo na koya kosala nini? Desceu para. Akitaki mpo na kobima. Aleluia! Amen.
Vos anges vont vers. bokomona Ou Michael. Michael, Ou grand prince. le grand prince, Elle também. Yepé, Ou grand prince. le grand prince. Qui disait que elle também. Eli koloba ete Yepé, Não é qualquer ange. azali lokola ange nyonso te. Desceu com espada pronta. Akitaki na epée na ye ebongisama déjà. Desceu com espada nua. Akitaki na epée na ye alongola déjà, asimba na loboko, Está com espada. asimbi yango boye. Josué lhe viu. Josué amonaki ye, Conversou com ele. asololaki na ye. Josué colocou a pergunta. Josué atunaki ye botuna, Ele respondeu. ye arepondaki. Os outros Bamosusu não viram. bamonaki te, Mas homem me moto moko estava no campo. azalaki na kati na bango. Vai verso. Okomona kaka A cabeça da pessoa. motu ya bato. Oh, oh, O quê? nini yango? Ah, lá. Bwa- Oh. oh, Não está se vê. azomonana te. O homem está onde? Moto yango aza wapi? Está lá. Aza wana, Ele é invisível. aza invisible. Amen, Aleluia. amen. Israël Israël nunca ganhou a guerra jamais akwea etumba sem ele. sans ye. Vamos, 14. Tokei 14. E disse a ele. Pe ayebisaki ye, E disse ele. pe alobaki Não. te. Escuta aqui, escuta aqui. Yoka, yoka, Isso me mata. yango ebomaka ngai, Isso me mata. ebomaka ngai. Escuta aqui. Yoka wa, Agora o homem está a responder. sikoyo moto yango azorepondre, Desceu pronto. akitaki pre Com espada nua. na epe na ye na maboko. Quando você está com espada nua, Ntango osimbi epe na maboko, não é para brincar. eza mpona kosakana te, É para lutar. eza mpona kobunda. Mas, Me ele disse ele. alobaki Não. te, Mas venho agora. me na ye sikoyo Como lokola prince, príncipe do exército do. lokola prince ya arme ya nkolo. O príncipe do exército do Senhor é quem é? Prince ya arme ya nkolo É eza o nani? Senhor, ele é. Ezali Mas na forma. Aleluia! amen. O que tu queres? Olingi nini? Estás a procurar, é? Ozoluka nini? Na miséria. Na misère Ele está lá. ya aza wana, Na abundância. na abondance Ele está lá. aza wana, No tempo da angústia. na ta ya pasi Ele está lá. aza wana. Clama. Belela, Fala. loba, Ainda não pediste. nano sengi te, Pede muito. senga mingi, Para que a vossa alegria seja. po ete esengo na yo ezala ya kokoka. Aleluia. Amen. Agora. Sikoyo penza, Venho como de quem é? Então, bongo, Josué, Josué, esse homem moto oyo não negou adoração. aboyaki adoration te. Amen, amen, amen. Então, Josué Bongo Josué se prosternou afukamaki com seu rosto na elongi na ye em terra na mabele e o adorou. mpe adoraki ye. Aleluia! Amen. Josué fez o quê? Adorou quem é? Quem é que aceita a adoração? Nani yango andimaka adoration? Quem que aceita a adoração? Nani yango andimaka adoration? O anjo não aceita. O único que aceita a adoração é quem é. E aqui é quem é. Na forma.
E a noiva arrebenta. Amen. Amen. Josué, com o rosto no chão, Nelongi na mabele. disse-lhe: Alobaki. Que diz meu Senhor? Olobi nini nkolo na ngai? Que diz meu? Olobi nini nkolo na ngai? Que diz meu Senhor? Olobi nini nkolo na ngai? Ao seu servo. Epai ya mosali na yo. Oh, Josué, général, com 4 estrelas, na 4 étoiles. tá adorar Azo adoré. e chama homem igual. Be azo benga moto lokola ye. Aleluia! Amen. Para dizer a Josué, Para koloba ete Josué. só a coluna de fogo Ngai nde likundi na moto. que falou a Moisés. Oyo alobaki epai ya Moïse. Vou repetir as mesmas palavras que eu tinha dito a Moisés. Na korepete les mêmes paroles ayebisaki Moïse. Então disse o príncipe Bongo prince alobaki. do exército do Senhor a Josué: Ya armée ya nkolo epai ya Josué. descalça, Longola basapato. usa o sapato dos teus pés, Longola basapato na makolo na yo. porque Parce que o lugar em que estás esika oyo ozali é ai ai ai. ezali bule. Vocês podem se lembrar Bokoki kose rapele. quando ele desceu a Moisés, Ntango akitaki epai ya Moïse. falou, Alobaki. disse que a Moisés Alobaki nini epai ya Moïse. tira Longola basapato na onde yo. tu estás. Parce que esika yo ozali O lugar é esika baza bule. realidade. En réalité Aquele lugar não era. esika wana ezalaki santo teme. Ele é o santo. Ye nde le saint. Quando desce, Soki akiti onde que ele está, esika yo azali torna também. ekomaka mpe saint. E a noiva arrebenta. Deus vos abençoe. Nzambe apambola bino. Longtemps j'ai cherché la route pour la gloire. Allez un jour trouver ces chemins-là. Je m'assieds un instant pour reposer mes pieds. C'est alors que moi une voix m'aider. Tu dois marcher encore, oui marcher.
Fala a Deus, continua na adoração.
Le Seigneur marchait dans la splendeur et il s'avançait dans la gloire. Il défend vérité, justice. Alléluia! Et son armée remplit le ciel. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. Alléluia, à jamais. Son
couronne de joie. Alléluia. Réjouissons-nous, son règne avance. Son amour est notre mouvement. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. Alléluia, à jamais. À jamais. Glória a Jesus Cristo. Por enquanto que estamos a terminar, wana tozosilisa recebemos no serviço de hoje de manhã. tozwaki na service ya leo na ntongo. Vou chamar o irmão Joaquim, vamos orar para ele, o nosso PCA. Tokobenga frère Joaquim pesi ya na biso tokobondela mpo na Foi ye. dito que haverá ataques que pode levar na morte. elobamaki ete batake kozala ekoki komema ye na kufa. E também o nosso irmão João Bonzali, que está a ser seguido pelos bandidos. Pe frère na biso Jean Bonzali oyo babandi bazali kolanda ye. Há tempo estão a lhe controlar, Dans un certain temps bazokontrole ye estão a lhe seguir atrás. bazolanda ye na nsima. E o plano é para entrar em casa dele. Pe plan ezali ya kokota na ndako na ye. Devemos louvar a Deus que fala conosco antes de pode acontecer. Na mesma foi dito elobamaki mpe para o nosso irmão João Lemos, mpo na frère na biso Jean Lemos, e que também a sombra da morte, ombre de la mort. e o nosso irmão Jonas Nchondo, Pe frère na biso Jonas Chombo, que realmente a profecia saiu e para terminar com toda a família. prophétie ebimi ezalaki réellement mpona kosilisa libota mobimba. Agora o ataque está com ele. sikoyo atake eza contre ye. Então esses 4 irmãos, 4 frères oyo observando com as medidas, kotosa bamesure vão pegar guardanapos tokozwa baguardanapos e toda a igreja. pe église mobimba Vamos orar para o nosso PCA tokobondela mpona pesi ya na biso. e vamos orar para o irmão Chondo, Tokobondela mpona frère para Chondo, o irmão João Bonzali frère Jean Bonzali e irmão João Lemos. pe frère Jean Lemos. O nosso Deus é Deus. Ele é que é o comandante em chefe. Para cada um dos nomes que foram citados no serviço de hoje, para o nosso irmão João Bonzali, o nosso Deus que revelou isso para cegar esses bandidos. Nada de mal vai acontecer.
Irmão Branham diz que quando Deus revela uma coisa, é a vitória. Então, vamos orar para o nosso irmão Jonas Chondo. Você sabe, o nosso irmão Abraão, nós que lhe enterramos, e a família já morreram 3, acho, e 3 rapazes se seguiram, a mãe também foi. Deus está conosco, o nosso irmão vai permanecer conosco. Não é nada de mal vai acontecer, porque Deus te revelou. Da mesma forma para o nosso PCA, são os ataques, nada vai acontecer. A mão poderosa de Deus está sobre ele. Mesma coisa com o nosso irmão João Lemos. Vai viajar, vai fazer o seu trabalho, nada de mal vai acontecer. Cada um de nós ora para, citando o nome de cada um. Não, todos vamos orar. Deus Todo-Poderoso, és Deus. E nós todos dissemos: o seu nome seja louvado. Pai Celestial, tu disseste através do profeta, é por isso que tu colocaste os dons. Quando tem algo de mal, um mau comportamento, qualquer coisa de mal, para você revelar isso. Pai, metemos nossas mãos, cada um de nós sendo igreja unida, viemos contra esse mundo dos demônios. Eles não podem fazer nada, porque o invisível está no nosso meio. O general às 5 estrelas está no nosso meio. A grande coluna de fogo que lutou, que guardou, que protegeu Israel, que lutou, que guardou, que protegeu William Mario Branham. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, todos os demônios que vieram para atrapalhar a vida do nosso irmão Joaquim Chama, sai em nome de Jesus Cristo. Queremos ele vivo no nosso meio, até o rapto. Seja no dia, possa que o anjo seja enviado adiante dele, para proteger ele, inspirar ainda, para fazer avançar o seu trabalho. Em nome de Jesus Cristo, para ser guardado, pronunciamos esse nome poderoso em cima dele. Guarda ele, não é só ele, toda a família. Em nome de Jesus Cristo, amém. Pai Celestial, nesse momento, oramos para o nosso irmão João Bunzali. Possa que os bandidos sejam cegos. Possa que onde que vão ir para se perder, envia o seu anjo para proteger a casa dele. Onde que ele anda, envia os seus anjos. Pai, para ser uma bênção para muita gente. Oramos para ele, para essa bênção especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai Celestial, agradecemos porque antes de nós orar, as nossas orações já chegaram. Para meu filho Jonas, Deus Todo-Poderoso, pensamos ao nosso irmão Papa Abraão. Pensamos perdeu 3 filhos. Pai, desta vez é o limite, onde que o Satanás não pode passar. Não é só por ele, seja as meninas. Em nome de Jesus Cristo, tu demônio, sai em nome de Jesus Cristo. Pai, quando vai ir a trabalhar, quando vai andar, pouco importa onde que ele estará, envia o seu anjo perante ele. Envia o seu anjo adiante dele, Pai, para proteger Jonas. E deixamos nas suas mãos. Pronunciamos o nome de Jesus Cristo para ser um muro para ele. Protege todas as meninas que ficaram. Protege elas, Senhor. Ele, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus Todo-Poderoso, agradecemos para o nosso irmão Lemos. É o seu servo. Lhe deixamos nas suas mãos. Expulsamos esses demônios, sombra da morte. Sai em nome de Jesus Cristo.
possa que ele seja uma grande bênção para muita gente. Abençoe o trabalho dele. Abençoe onde que ele vai trabalhar. Para estar de saúde. Queremos, irmão João Lemos, no nosso meio. E todos os ataques do inimigo saiam em nome de Jesus Cristo. Oramos, rogamos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Unto da azeite. O nosso irmão Jonas. O nosso irmão João Bonzali. O nosso irmão Joaquim Chama. E o nosso irmão João Lemos. Deus vos abençoe. E vamos encerrar. Glória, glória. Aleluia, glória. Aleluia, aleluia. Podemos mais uma vez agradecer ao Senhor Jesus Cristo, da palavra de Deus, da presença dele no nosso meio. Glória a Jesus Cristo. Nosso Pai que estás nos céus, dissemos, o seu nome seja louvado. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Através dessa ressurreição, somos o que nós somos hoje. Se somos protegidos, é por causa dessa ressurreição. Porque lá no Calvário o inimigo foi derrotado. Foi vencido no céu, foi vencido aqui na terra e está a ser vencido nas nossas vidas. Dissemos que o seu nome seja louvado. E sombra da morte, saia em nome de Jesus Cristo. Proteja nossas casas. Pai, envia os seus anjos do seu governo para proteger cada casa e deixarmos nossa congregação nas suas mãos. Mais uma vez, Pai, oramos para o nosso país, para que haja paz. Abençoe as autoridades. Seja louvado em tudo, acompanhe cada um até o seu destino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe muito. Se és novo, pode sentar, tenha bondade. Se és novo, peço mesmo perdão porque tivemos o relator financeiro anual. E o diretor Mayenga David devia também falar. Então, tudo isso levou tempo. Tudo isso fez parte ou faz parte do nosso culto. Ok, peço perdão. O próximo domingo não será assim. E a terminar, estou a pedir para fazer passar já os baldes para a recolha da construção. E não vão esquecer o que o PCA tinha dito. Vão retomar isso para fazer lembrar também domingo das contribuições que estão se fazendo, contribuição especial para mosaico. É isso, hein? Ok, não vamos esquecer isso. Devemos terminar tudo e trabalhar com as boas condições. E também queria dizer, não quero mais os casamentos sábado. Ok, os casamentos devem se manter sexta-feira. Tinha deixado por causa do tempo da pandemia.
batika aqui pour Nathan, il y a pandémie. No que mais deve ser caso realmente especial, que as razões são realmente, concordo com isso. Esengele zalaka moko penza spécial pe ba raison na d'accord na yango. Senão, Soki te no que mais os casamentos sábado balingi lisusu ba mariage ya samedi te. vão deixar isso sexta-feira. Totika yango pour na vendredi. Imagina, eu tinha esquecido, Kanisa na bosanaki deixei pessoa na minha casa, havia uma reunião familiar, natikaki bato na ndako na ngai réunion moko familière ezalaki. e quando começaram a chegar, Pe ntango babandaki kokoma eu disse, mas estão a vir por quê? alobaki me bozoya Disse, mpona mas nini? esqueceste, temos sentados, eu disse, oh meu Deus. Alobaki, me obosani tozalaki na rendez-vous nalobaki, oh, E todos se ajuntaram fort para tratar essa coisa familiar. pe bango nyonso basanganaki bakendaki E mpona cada de kotraite. nós tem seus assuntos. Pe chacun de nous aza na makambo na ya Temos kosala famílias. toza na E bafamille. sábado é dia assim para tratar nos assuntos. Pe samedi ezali journée moko mpona kotraite E makambo na podemos biso. pegar alguns sábados para as atividades aqui na igreja. Pe tokoki kozwa quelques samedi mpona baactivité en église. E daqui a pouco vamos começar isso. Pe kala mingi te tokobanda Então, yango. todo sábado, todos casamento, quando? Sexta-feira. Bamariage nyonso etikali mpona vendredi. E queria também chamar a atenção, dia nalingaki mpe nakebisa bino vou dar mokolo uma moko- lição. mokolo moko na kopesa leçon. Você, a hora eu deixo isso a vocês. natikaka yango epai na bino. Vocês dão hora e não respeitam. bopesaka me botosaka O yango te. pastor chega, senta, espera, mas isso tem que honrar. É o seu casamento, respeita o seu casamento. esengeli honore eza mariage na yo, respecte mariage na yo. O pastor está aqui, paster asi 16, akomaki 14 horas, olobaki e 14 nem heures. 14 horas você sai de casa. ezala 14 heures olongwe nanu ndako te. E começamos depois de 1 hora e tal. Mpe tobandaki nsima 1 heure quelque. Dia alguém vai cair nisso. mokolo moko moto akokweya na yango. O pastor espera. paster akozela O pastor kozela. arruma calmamente. paster akokangisa biloko na ye calmement. Vai fazer o quê? Não esqueça, dia vai acontecer. kobosana te mokolo moko Para ekosalama terminar, mpona kosilisa. vocês não são jovens no ar com cabeça queimada. bozali bilenge oyo baza na mitu ya O dia kozika do te. casamento. O casamento é algo que devemos honrar. mariage ezali eloko esengeli te honore. Veste bem. lata malamu. Não seja tipo lipungu-pungu. Não, veste bem. Você veste bem. O dia do casamento está assim. Meus irmãos, bandeko na ngai. irmão Branham me disse, a moda sai da onde? É? Hoje o casamento é desprezado. Você sabe disso? lelo mariage eza Quem que sabe neti disso? te. Levanta a mão. Estão a vir no casamento com pasto conde. Você sabe disso? É? Quer dizer que mete o que? Como se chama aí? Aquela calção aí. Mete bermuda, mete o que? Está vindo no casamento. É ele que está se casar. ye nde moto azobala. E isso já está a entrar aqui pouco a pouco. yango mpe ezokota awa mokie mokie. Virá com o que veste blazer do que do Nhoca Longo, não sei do que vai ver o pastor reagir mal aqui. okomona paster E koreagir. vamos cantar na cidade e nós estamos a avançar. E vocês, os padrinhos, que tornam padarias. Vocês não sabem educar, falar com vossos, como se chama? Vossos quem? Vocês não sabem fazer isso? Da próxima vez, yambala oyo ekoya não passará no filtro. ekoleka na filtre te. Vou diminuir os buracos do filtro. nakokomisa mabulu ya filtre mikie. Aquilo que nós falamos das irmãs que estão a se casar, os diáconos estão a repetir para sempre fazer isso. Antes de descer a marcha, as unhas, controle. Aqui tudo controle.
Você não está vendo o dia do casamento fazer a prostituição. Estás a vir para fazer o quê? E deve honrar o quê? O casamento é sagrado. Deve ter respeito. Começando com o processo até o fim. Tenha respeito para isso. Essa igreja não cria os bandidos. Está a criar bom cidadão. Entende isso? Entenderam? Meus irmãos, com essa nota terminamos o nosso culto. Vamos nos encontrar aqui quarta-feira vamos continuar com a nova lição que nós começamos. Kuta na mercredi, tu continuer la leçon ya sika to bandaki. Qual é o nome da lição? Nunca mais te vi, às quarta-feiras. Qual é o nome o título da lição que começamos? Não veio. Não fala que não, nunca mais. E tem que controlar a sua maneira de vestir. Você, pai, o seu filho está lá e o pai do camalanda tem que controlar a sua maneira de vestir. Qual é a lição? Mamãe, qual é a lição que nós vimos? Eu te vi aqui a orar. Deus te vi, estava aqui. Qual é a lição? Oh, nosso mundele, nossa mundele. Qual é a lição? Qual é a lição? Você também nunca mais te vi quarta-feira. Qual é a lição, mamãe? Adelaide, qual é a lição? Estando na dimensão da oração. Vamos continuar com isso. Mamãe pode sentar quarta-feira. Tu continuer na mercredi. E domingo, Pe dimanche. como acabei de pedir perdão aqui, não vai ser assim. Pardon. Vamos voar, se Deus quiser, para terminar o comandante geral em chefe e vamos falar sobre uma outra categoria dos anjos de ordem superior. E estarei aqui quarta-feira. Passei muito com pressão. 2 semanas se seguir a sair daqui muita noite. Estarei aqui com vocês. Mas para sentar, atender, posso começar a próxima semana? Para vir só na reunião de oração. Obrigado, meu filho. Só ele que aceitou. Vocês não aceitaram? Aceitamos. Ok, muito obrigado. Podemos também agradecer ao Senhor para Cristo. Está fazendo um trabalho lindo. Vocês oram para Ele? Lhe ama também? Deus te abençoe, Cristo. Deus te abençoe. Amém. Podemos cantar e sair.